Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Em física de partículas, um bárion com spin J igual a 3 meios mais é uma partícula formada pela combinação de três outras partículas chamadas quarks. Existem 6 tipos de quarks diferentes, mas apenas 5 deles formam bárions: U, D, S, C e B. Por exemplo, uma partícula delta mais é formada por 2 quarks do tipo U e um quark do tipo D, enquanto uma partícula delta zero é formada por um quark do tipo U e 2 do tipo D. Quantos tipos de bárions diferentes com J igual a 3 meios mais, ou seja, desse tipo aqui que está sendo descrito, podem ser formados? 10, 35, 56, 60 ou 125. Eu vou mostrar duas maneiras diferentes de se resolver esse exercício, certo? A primeira solução, ela vai consistir em a gente separar em casos, tá? Então a gente vai ver todas as formas possíveis de se obter um bárion a partir desses 5 quarks. Então, veja, como esses exemplos aqui mostraram, a gente pode repetir quarks, tá? Então eu posso ter, por exemplo, 2 quarks do tipo U e um do tipo D, por exemplo, tá? Então, quais formas que a gente tem? A primeira forma seria ter 3 quarks repetidos. Nesse caso, eu só tenho que fazer uma escolha aqui. Qual é o quark que eu vou repetir? Eu tenho 5 opções, tenho que escolher um. Então aqui eu tenho 5 opções, tá? Beleza. Qual que é o segundo caso? Eu posso ter 2 quarks iguais e um diferente. Nesse caso, eu tenho que fazer duas escolhas. A primeira escolha é o quark que vai ser repetido. Nesse caso, eu tenho ainda 5 opções, porque são 5 tipos disponíveis. Qual é a outra escolha que eu tenho que fazer? É qual que é o outro quark. Como precisa ser um quark diferente dos outros dois que eu escolhi antes, agora eu tenho apenas 4 opções, tá? Então, agora aqui a gente usa o princípio multiplicativo, multiplica 5 por 4, então aqui eu tenho no total 20 opções, tá? Vamos agora para o último caso, que seriam 3 quarks diferentes. Nesse caso, eu tenho 5 elementos, tenho que escolher 3 e a ordem não importa. Tá? Então eu tenho que fazer, na verdade, aqui é uma combinação de 5 elementos 3 a 3. Como que a gente faz para calcular isso? A gente faz o fatorial desse segundo número, então aqui embaixo fica 3 vezes 2 vezes 1. E aqui em cima a gente vai reduzir o 5 até a gente ter o mesmo número de termos que a gente tem embaixo. Então fica 5 vezes 4 vezes 3. Dá para simplificar esse 3 aqui com esse de cá, fica 5 vezes 4, dá 20, dividido por 2, deu 10. Então aqui eu tenho 10 opções para montar um bárion com 3 quarks diferentes. Finalizando, qual é o total de possibilidades que eu tenho aí? Eu posso ter 5 opções para formar com 3 quarks repetidos, mais 20 opções em que eu vou ter 2 repetidos e um diferente, mais 10 opções em que eu vou ter os 3 diferentes. Então, o total vai ser 35 possibilidades. A gente vai marcar a resposta aqui na letra B, tá certo? Vou mostrar agora a segunda solução. A segunda solução, ela usa uma argumentação que é bem recorrente em análise combinatória, que usa traços e círculos. Como assim? Como assim? A gente quer escolher uma certa quantidade de quarks do tipo U, uma certa quantidade de quarks do tipo D, uma certa quantidade de quarks do tipo S, uma certa do tipo C e uma certa do tipo B. Então, se a gente disser que U é a quantidade de quarks do tipo U, D é a quantidade de quarks do tipo D e assim por diante, o que a gente quer fazer é resolver essa equação aqui, certo? Igual a 3. Ou seja, se a gente tiver essa configuração aqui, ó, 2 do tipo U e 1 do tipo D, então a gente teria 2 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0. Se a gente tivesse essa outra configuração aqui, a gente teria 1 do tipo U e 2 do tipo D. Aí essa soma aqui daria 1 mais 2 mais 0 mais 0 mais 0. Certo? Então, cada escolha que a gente fizer aqui para U, para D, para S, para C e para B, vai corresponder a uma solução em inteiros positivos dessa minha equação aqui, certo? Então, o número de formas que eu tenho de montar bárions diferentes usando esses 5 quarks
ele vai corresponder ao número de soluções dessa equação aqui, em que todas as variáveis precisam ser números inteiros e positivos. A gente vai representar a solução 2 do tipo U e 1 do tipo D da seguinte maneira. Vou colocar 2 círculos aqui dentro dessa caixinha e um círculo aqui dentro dessa outra caixinha. E nenhum círculo aqui, nenhum círculo aqui, nenhum círculo aqui. Essa configuração, ela corresponde à solução U igual a 2, D igual a 1, S igual a 0, C igual a 0 e B igual a 0. Vamos ver outra solução. Por exemplo, digamos agora que eu queira a solução D igual a 1, S igual a 1 e B igual a 1. Todos os outros iguais a 0. Então isso aqui é outra solução, certo? Como que eu poderia representar ainda essa solução aqui de outra forma? Isso aqui é a mesma coisa que olhar da seguinte forma. Círculo, círculo, traço, círculo, traço, traço, traço. Ó, aqui eu tenho 2, 2. Traço, 1, 1. Traço, traço, traço. Então, essa minha representação aqui é uma representação da solução U igual a 2, D igual a 1, S igual a 0, C igual a 0 e B igual a 0, usando apenas traços e círculos. Já essa outra aqui seria como? Seria ó, traço, círculo, traço, círculo, traço, traço e círculo. Essa aqui é outra solução, em que o D é 1, o S é 1 e o B é 1, e os outros dois são 0. Tá bom? Então, cada solução vai ser representada por uma forma de eu escrever 3 círculos e 4 traços. Mesma coisa aqui, ó. 3 círculos e 4 traços, certo? Cada solução corresponde a uma configuração dessa. E quantas formas que eu tenho de permutar esses 7 elementos aqui, em que 3 deles são repetidos e outros 4 também são repetidos. Isso aí nada mais é que uma permutação de 7 elementos com repetição de 3 elementos dentre eles e com repetição de outros 4 elementos também dentre eles. Como que a gente faz para calcular isso? Isso vai dar 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então, ó, vamos fazer isso aqui da seguinte forma. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial, mesma coisa que 6. 3 vezes 2 vezes 1. Repete esse outro 4 fatorial aqui. Vamos agora cancelar esse com esse. Esse com esse. Resposta 7 vezes 5. 35, assim como anteriormente. Beleza? Essa segunda solução aqui é um pouco mais avançada, mas ela é muito interessante. E ela se aplica em diversos tipos de exercícios, por isso que eu quis mostrar ela aqui para vocês. Esse tipo de problema é também conhecido como uma combinação completa, porque a ordem não importa. Se eu escolher U, D e S, por exemplo, ou D, S e U, é o mesmo bárion, mas eu posso repetir, tá bom? Então, as combinações completas, normalmente, uma forma padrão de se resolver usa essa abordagem aqui. Mas a gente também pode dividir em casos que só pode ficar mais trabalhoso, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.